Bom, sejam todos bem-vindos à aula do Seminário Teológico Avançado da Assembleia de Deus. Eu sou o professor Samuel Nunes, aqui do Brasil, e é um privilégio poder compartilhar com os irmãos mais essa disciplina. A nossa aula de hoje é uma aula muito interessante, a aula sobre eclesiologia. Né? O que é isso? Aí você está vendo na sua tela aí a palavra eclésia, né? O que é isso? O que significa isso? Por que estudar esta matéria é o nosso objetivo nesta tarde aqui no Brasil e noite aí na Angola. E nós temos como base Mateus capítulo 16, os versos 17 e 18. Na verdade, vamos ler do 16. Aí na tela está só o 18, mas vamos ler do 16 ao 18, que diz assim: Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus está respondendo Pedro aqui nesse diálogo, começa uns versículos atrás, começa no versículo 13, né? Jesus questionando os discípulos, perguntando acerca de quem ele era, acerca de quem era Jesus. E as respostas deles são: tu és, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas ou o profeta. E então Jesus pergunta: mas para vocês, quem eu sou? E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus responde que Pedro que eles são a pedra que edificaria a igreja. Então, esse texto é muito interessante porque nós partimos desse texto para falar da igreja. Tá? Então, eu quero deixar como indicação para vocês que vocês estudem, para que vocês possam se especificar mais ou especializar mais na matéria com esses dois livros que são bem interessantes, tá? Esse primeiro livro, você vê aí, ele vai falar sobre a doutrina da igreja no geral, no âmbito geral. Tudo que nós vamos ver aqui e outras coisas a mais. Então, o doutor Enéas Tonini, ele já dorme no Senhor, tive a oportunidade de conhecê-lo, ele vai tratar nesse livro, é um livro muito simples de ler, muito fácil de ler, tá? Agora, se você quer uma coisa mais profunda, uma coisa um pouquinho mais densa, então eu recomendo o livro do Dr. Greg Ellison. Ele vai falar sobre a eclesiologia, só que ele vai abordar uma coisa mais profunda, mais acadêmica, né? E então ele vai explorar todas as fases da igreja, desde lá de Atos 2. Também ele fala um pouquinho do Antigo Testamento, mas especificamente de Atos 2, caminhando até os dias atuais de quando ele escreveu o livro, obviamente. Tá bom? Então, duas recomendações para vocês. O universo da literatura, meus irmãos, é muito grande. Então, nós temos aí muitos livros para ser lidos sobre o tema, e eu incentivo a você a adquirir livros, se não em formato de físico, de papel, talvez por a questão de espaço ou de locomoção, façam isso em e-book. Hoje tem o Kindle, né, que é fácil, você pode armazenar no seu celular, no seu computador, ou mesmo comprar um Kindlezinho, né, para você ter isso aí. Então, onde você vai, você leva a sua biblioteca contigo ou no seu computador. Tá? Então, é importante que aquele que quer estudar teologia, ele tenha uma biblioteca. Se não física, mas pelo menos que ele tenha uma biblioteca virtual. Bom, Martim Lutero, falando sobre a igreja, ele diz assim: a igreja cristã não se reconhece pelos chapéus dos seus bispos, mas por ela crer em Cristo e por ser salva através da fé. Precisamos lembrar que a igreja, nos tempos da Reforma Protestante, e eu não vou falar da Reforma Protestante na aula de hoje, porque falar sobre a Reforma é uma matéria da história da igreja, tá? É uma outra disciplina, então eu não vou falar do período da Reforma Protestante. Mas é preciso lembrar que, na época da Reforma Protestante, assim como nas primeiras fases da pós-reforma, a igreja ela tinha uma outra cultura. As pessoas se vestiam de maneira diferente. Era comum os bispos irem com aquele chapéuzão, né?
que eles tinham, visto que ainda tinha uma herança católica muito forte no meio da igreja protestante. Essa distinção entre igreja protestante e católica vai levar um tempo para ser dissolvida. Então, é normal que no começo da igreja protestante ainda muitos bispos usavam o seu chapeuzão, né, os seus chapelões, né, podemos assim dizer, que era um costume da igreja católica. Então, Lutero disse que a igreja não se conhece pela roupa que você veste, não se reconhece um cristão em uma igreja pelos seus aparatos da sua vestimenta, mas porque ela crê em Cristo e porque ela é salva através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, como introdução, eu quero dizer que eclesiologia é uma disciplina da teologia que estuda a igreja, o governo, o caráter, a natureza, a origem, a formação, tudo que envolve a igreja está dentro da disciplina eclesiologia. Eclésia, né? Eclésia, podemos dizer assim, eclésia de igreja, logia de estudo da igreja. Então, dentro dessa disciplina, além desses itens que eu citei, nós podemos estudar sobre a fundação da igreja, como é que ela foi fundada, humanamente falando. Quais são os símbolos que nós vemos na Bíblia que apontam para a igreja? Qual a missão da igreja? Né? Eu não vou também tratar sobre missões nessa aula, porque, obviamente, vocês vão ter uma aula especificamente sobre missões e evangelismo. Tá? Então, tudo que a Bíblia fala sobre a igreja, nós estudamos na matéria de eclesiologia. Bom, aqui uma definição etimológica. O que é uma definição etimológica? Uma definição etimológica é quando você explica o que aquela palavra significa, levando-se em conta o quê? A morfologia dessa palavra. O que é morfologia? Forma. O que aquela palavra significa na sua essência. O que o dicionário diz acerca daquela palavra. O que aquela palavra carrega em si do conceito da qual ela está sendo transmitida. Tudo isso é etimologia. Então, você for estudar alguma coisa, você precisa estudar o significado da palavra. Eu não sei aí vocês na Angola, mas aqui no Brasil o povo tem uma dificuldade muito grande de conceitos, de significado de palavras, visto que a nossa língua portuguesa, né, assim como vocês aí também devem ter essa dificuldade, a língua portuguesa ela é uma língua muito dinâmica, visto que outros idiomas já são idiomas mortos, ou seja, idiomas que não progrediram na sua gramática. A língua portuguesa, muitas vezes, ela dificulta para nós, porque uma coisa que no inglês ou no espanhol é definido por uma palavra, em português você acha, no mínimo, às vezes, 4 ou 5 significados para aquela palavra. Um exemplo disso, quando uma pessoa fala para um brasileiro assim, você gosta de manga? Né? Aí nós temos que pensar assim, peraí, que manga que ele está falando? A manga fruta ou a manga da camisa? Por exemplo, porque toda camisa tem uma manga. Né? Então, né, do que você está falando? Eu preciso saber do contexto. Então, eu preciso estudar a palavra para me saber se o contexto que aquele estrangeiro está usando está de acordo com o significado da palavra. Então, voltando aqui para a nossa aula, né, saindo das mangas e das frutas e das etimologias, entrando aqui, o vocábulo igreja ele é formado por 2 palavras gregas. Os irmãos devem bem se lembrar disso. Todo o nosso conteúdo, ou a maior parte do nosso conteúdo teológico, ele é grego, na sua origem. A Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento é grego, e o Antigo Testamento é hebraico. Então, nós temos traduções à nossa mão e nós não podemos nos esquecer que o que nós temos em nossa mão é uma tradução boa, fiel, mas não são as línguas originais. Tá? Então, eu preciso entender isso, senão eu vou começar a fazer doutrina em cima de palavras que não correspondem com aquilo que é original. Então, o vocábulo grego da palavra eclesia está dividido em 2 palavras. Ek, que significa para fora, então esse prefixo ek, tá? É tudo aquilo que é para fora. Então, é como se eu estivesse falando algo, querendo tirar algo para fora de, tá? Tirando para fora de. E klesis, que é chamado.
Então, eclésias significa chamados de fora para dentro, tá? Então, nós somos chamados para fora do mundo, para dentro da igreja, tá? Chamados para sair do mundo e entrar na igreja, que seria o conceito da palavra eclésia. Bom, quando nós falamos de igreja, logo vem à nossa cabeça o quê? A igreja que a gente congrega. Eu não sei qual é a igreja que os irmãos... Bom, os irmãos devem congregar na Assembleia de Deus, né? Eu sou presbiteriano, mas nós temos os batistas, nós temos os luteranos, nós temos os pentecostais das mais variadas denominações, temos os metodistas, temos aí os católicos, os morados, os pietistas, temos inúmeras denominações dentro do cristianismo, tá? Dentro do cristianismo. E dentro do cristianismo tem cristãos hereges, como católicos, como Testemunho de Jeová, e como outras coisas mais, tá? Só que as denominações não podem ser o nosso modelo de igreja, porque denominações falham. E a história está aí para nos dizer. Quando vocês estudarem a história da igreja, vocês vão perceber como a igreja católica errou e falhou absurdamente, desde o seu princípio até os dias atuais. Como que a reforma, em algum tempo, também falhou, né? Como que a igreja batista, os presbiterianos, os luteranos, os anglicanos, como que eles falharam ao longo do tempo, como que os pentecostais falharam ao longo dos tempos, como que os metodistas falharam. Então, denominações falham. Então, o nosso modelo na igreja não pode ser a denominação, mas deve ser Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Mestre. Ele é o nosso modelo na igreja. Por isso que Mateus 16, 17 e 18, ele serve como texto base para falarmos de igreja. Porque Jesus está dialogando com os apóstolos ali, perguntando o que as pessoas dizem acerca dele. O que as pessoas dizem acerca dele é uma coisa. Jesus diz: o que vocês pensam acerca de mim? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus diz: olha, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, né? Tu és uma pedra, e sobre esta pedrinha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, o nosso modelo é Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, nós vamos ver evidências de um modelo de igreja, né? Tendo Jesus como modelo, nós podemos, então, saber qual é o modelo de igreja que mais se aproxima das Escrituras. E olhando para a Bíblia, então, nós vamos ter evidências não denominacionais, evidências não humanas, evidências não de um teólogo, mas evidências bíblicas de um modelo de igreja da qual todas deveriam seguir. Então, as Escrituras nos mostram com clareza que a igreja foi edificada segundo um padrão. Então, ela teve um modelo, um padrão, tá? E que este padrão, modelo, deveria ser seguido por todas as gerações. Isso deveria ter sido algo que a igreja não poderia ter se esquecido ao longo de todas os seus mais de 2.000 anos de história, tá? A igreja precisaria ter lembrado disso, tendo Cristo como seu modelo, o seu padrão. Então, isso nós podemos ver, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, verso 17, Paulo diz assim: irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Que modelo que tinham nos apóstolos? Era o modelo de Paulo? Não. Era o modelo de Cristo. Então, o modelo que a igreja deve seguir é o modelo de Cristo. Jesus falou a respeito da edificação da igreja quando ele disse, né, o que nós lemos no início da aula, falando para Pedro que sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja e as portas do Hades não vão prevalecer contra ela, não poderão vencê-lo, né? Não poderão vencê-lo. Mas antes da gente ir para a origem da igreja, deixa eu dissecar um pouquinho desse texto. Tá? Bom, há muita controvérsia em cima desse texto, eu não queria entrar nesse detalhe, mas eu não posso deixar os irmãos também sem essa informação, embora o que eu vou falar aqui
seja algo da hermenêutica e da exegese, estudar o texto, tá? Mas só para os irmãos não ficarem com nenhuma dúvida acerca se Pedro é o primeiro papa, se Jesus está dizendo que Pedro ia ser o líder da igreja, o papa da igreja, né? Bom, há três possibilidades diante desse texto de Mateus 16, 17, 18 e 19. A primeira é que Jesus está se referindo a Pedro, dizendo: Pedro, você agora vai ser o líder, e você vai conduzir os meus apóstolos, e sobre vocês o inferno não vão prevalecer. É uma possibilidade que a Igreja Católica usa, tendo como base no papado esse texto, quando eles afirmam: olha, se Jesus instituiu Pedro como o primeiro papa, então ele é o primeiro papa e os demais são sucessores de Pedro. Eles usam, inclusive, esta linguagem, né? Que o papa atual, o Bento XVI aí, ele é o sucessor. Bento XVI já foi, né? Agora é outro papa. Ele é o sucessor de Cristo. Bento XVI morreu, né? É outro papa, agora que eu já nem me lembro quem. Então, que ele é o sucessor da cadeira de Petrina, da cadeira de Pedro. Então, essa é uma tese que a Igreja Católica trabalha. A segunda hipótese e tese que muitos trabalham é que Jesus está se referindo à revelação que Pedro teve, lembra? Olha, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus disse: olha, bem disseste isso, Simão Barjonas, porque sobre esta pedra o quê? Sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. Então, a teoria que se levanta é que sobre a revelação que Pedro teve de Deus, o Pai, é que Jesus edificaria. E qual foi essa revelação? Que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, a igreja se sustenta em cima da pessoa de Cristo. É uma boa tese, eu não discordo, uma boa tese, eu acho que faz sentido. E há a terceira hipótese, que é um pouco parecida com a primeira, mas tem muito da segunda, que é que Jesus disse sim, né? O texto, inclusive, grego lá é Petros Petra, né? Petros Petra, sobre esta Petra, né? Sobre esta Petra, tu és Petros, e sobre esta Petra eu vou edificar a minha igreja. Então, a terceira tese é: Jesus está falando para Pedro, sim. Está dizendo: Pedro, eu vou fazer de você uma liderança do colégio apostólico. Tá? E as portas do inferno não vão prevalecer sobre o fundamento, sobre a pedra da igreja. Quem é a pedra da igreja? Ora, o próprio Pedro que estava lá, que eu acho que sabe muito mais do que a gente, sabe muito mais do que qualquer teólogo, do que qualquer papa, do que qualquer pastor. Quem sabe do que Jesus falou foi Pedro. E Pedro testifica na sua segunda carta dizendo que Cristo é a pedra fundamental da igreja. Então, Pedro entendeu que Jesus estava se referindo sobre ele na pedra, mas sobre Pedro, Jesus está se referindo à liderança. Olha, tu és Pedro, por isso chama de Simão Barjonas, o seu nome verdadeiro. Tu és, Simão Barjonas, tu és Pedro. Tá? Ou seja, você é uma liderança. Mas a igreja vai estar edificada sobre mim, tá? Sobre a pedra fundamental. E Pedro entendeu isso perfeitamente. Quando você vai ler a segunda carta de Pedro, Pedro entende isso. Tá? Pedro cita isso lá, inclusive, na segunda carta. Ó. Tá? Só para não deixar os irmãos certamente vão aprender isso de novo em hermenêutica, tá? É uma matéria da hermenêutica, mas só para não deixar vocês no vazio sem essa informação. Bom, qual é a origem da igreja? A igreja começou quando? Né? A igreja começou em Atos 2, a igreja começou no Antigo Testamento, a igreja começou antes da fundação do mundo, qual que é? Olha lá, Atos 2:38 diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então, esse texto nos apresenta que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então, a igreja é isso. Família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Tá? Então, a Trindade está envolvida aí na origem da igreja. Bom, a igreja entende-se, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso de novo, que a igreja ela sempre existiu nos planos de Deus, até porque o Senhor, usando o apóstolo Paulo, vai dizer em uma das suas cartas que a igreja era um mistério que estava escondido. Ora, se a igreja estava escondida, esse é o mistério que estava escondido, então ela sempre existiu. Tá? No plano eterno de Deus, nos eternos decretos de Deus,
ela sempre existiu. E lembre-se, Deus não faz as coisas cronologicamente. Tá? Deus não faz as coisas à medida que vai conhecendo o homem ou à medida que o homem vai tendo a sua história registrada. A Confissão de Fé de Westminster diz que Deus tem os seus eternos decretos já definidos antes da fundação do mundo. Sobre a eleição, sobre os que serão condenados, sobre a criação do mundo, sobre o novo céu e nova terra, sobre tudo. Os eternos decretos de Deus já estão estabelecidos. E então a igreja está dentro desse decreto. Chegaremos lá na origem. Bom, definindo então a igreja novamente para que os irmãos fiquem aí gravados na mente de vocês. Bom, a palavra deriva-se do grego, eclesia. Na antiguidade, tá? Essa palavra é uma palavra que era usada pelos gregos no sentido político. Então, quando os gregos queriam discutir política, eles não discutiam nas suas casas, mas eles iam para um local que eles chamavam de eclésia, que é uma assembleia. Reunia-se a eclésia, a assembleia de cidadãos livres, para que eles, reunidos, pudessem resolver os assuntos do cotidiano, quanto às questões de impostos, questões de compra e venda, questões envolvendo casamentos, questões envolvendo, inclusive, a criminalidade, e outras coisas mais, relacionamento com outras nações, impostos, né? Então, eles se reuniam para discutir tudo isso, e isso era chamado de eclésia. Então, isso é o sentido da palavra, da sua definição. Eclésia não é uma palavra religiosa, tá? Muitas palavras, inclusive, que nós usamos, nós achamos que são palavras religiosas ou teológicas, mas são palavras do meio comum, tá? Eclésia é uma delas, por exemplo, hermenêutica é outra delas. Nesses dias, os políticos aqui no Brasil estavam conversando sobre um texto, sobre uma pasta, e algum deles disse assim: olha, a tua hermenêutica está errada quanto à referida lei. Tá? E a gente ouve essa palavra e fala assim: opa, peraí, está falando de hermenêutica? Sim, hermenêutica é uma palavra científica, é uma palavra dentro da gramática que pode ser usada para interpretar qualquer texto, desde uma bula de remédio a uma receita de bolo, quanto a uma lei de um país, quanto às questões bíblicas. Então, tem várias palavras que nós usamos que parece que são palavras bíblicas ou teológicas, e, na verdade, são palavras do cotidiano. Bom, qual o sentido teológico da palavra eclésia? Refere-se a uma unidade de fiéis, tá? Que são unidos pela mesma fé, pela mesma doutrina, considerando o corpo de Cristo. Então, o que significa eclésia no sentido teológico? Tá? Se no sentido comum significa assembleia de cidadãos, que são chamados para resolver as suas questões municipais ou estaduais ou federativas, no sentido teológico, a eclésia significa uma comunidade de fiéis, pessoas que partilham da mesma fé, pessoas que têm o mesmo, vamos chamar de coração, tá? O mesmo coração quanto à crença em Deus, são unidos por esta fé, tá? E pela mesma doutrina, e são chamados de corpo de Cristo. Tá? Então, isso é o sentido teológico. Mas, quando nós olhamos para isso e nos perguntamos: o que é uma igreja? Na verdade, essa pergunta ela é feita em tudo que a igreja, principalmente pelos adolescentes, pelos jovens, por aqueles que estão dando os seus primeiros passos na fé. Eles perguntam: o que é uma igreja? Né? O que é uma igreja? Talvez até o leigo mesmo, a pessoa que não é cristã, ela pergunta o que é uma igreja. Bom, nós podemos definir igreja em 3 pontos básicos, tá? Básico. Primeiro, a igreja, o que é a igreja? Ela é todo o corpo de cristãos em uma cidade. Então, por exemplo, vocês estão aí em uma cidade da Angola. Eu estou em Minas Gerais, estou aqui numa cidade chamada Dionísio, em Minas Gerais. Mas eu sou de São Paulo, capital. Então, quando eu estou aqui em Dionísio, Minas Gerais, para mim, cristãos, igreja, são todos os cristãos que estão aqui na cidade. Quando eu vou para São Paulo, são todos os cristãos que estão em São Paulo.
na Angola são todos os cristãos que estão na Angola. Então, a primeira definição que nós temos, baseada em Atos 2 e 3, é que igreja é este corpo de cristãos em uma cidade. Mas há uma segunda definição que podemos entender aí, baseados em Romanos, capítulo 16, verso 5. Tá? Ela é uma congregação. Tá? Uma congregação. Paulo usa, inclusive, este termo, de que é uma congregação. Tá? E ela pode ser também o corpo de todos os crentes na Terra. Então, aí, ultrapassa os limites regionais. Tá? Ultrapassa os limites regionais aí. Então, todos os cristãos que estão espalhados na Terra são chamados de igreja, o corpo de Cristo, tá? Paulo, ele dá a entender isso nessa carta aos Efésios, capítulo 5, 32. Ele diz assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, né? Está falando grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo vai falar desse mistério, né, que envolve não só, agora, comunidades, mas envolve também pessoas em todos os lugares da Terra. Esse é um mistério grande, é um mistério muito grande. E tanto isso é verdade, meus irmãos, que nós não nos conhecemos pessoalmente, nós nos conhecemos aqui através de um aplicativo que nos possibilita estar tendo esse contato, mesmo com um oceano de distância. Mas nós nos consideramos irmãos. Se vocês vierem ao Brasil ou eu for para Angola, nós entendemos que nós somos da mesma família, nós somos uma congregação, somos do mesmo corpo. Tá? Então, esse é o grande mistério que Paulo fala. Como pessoas em todos os cantos do mundo, com distinção cultural, com diferenças sociais, com distanciamento, elas, quando estão próximas, elas se alegram porque elas entendem que todas fazem parte do mesmo corpo, são uma congregação só, e todos se chamam de irmãos. Então, esse é o mistério que o apóstolo Paulo nos cita aqui. Bom, a origem e a natureza da igreja, né? A origem e a sua definição aqui, falando um pouquinho de natureza e origem da igreja, ok? Bom, um pouquinho, então, da natureza da igreja, um pouquinho da natureza. Quando fala da natureza da igreja, está falando daquilo que ela é. Né? Por exemplo, quando a gente fala, da sua natureza, por exemplo, a pessoa diz assim, eu sou meio esquentado, faz parte da minha natureza. Ah, não, eu sou meio tranquilo, sou tranquilão, assim, sou uma pessoa sossegada, faz parte da minha natureza. Então, quando a gente fala natureza, é aquilo que aquela pessoa é, ou aquela instituição é. No caso da igreja, nós estamos falando daquilo que de fato ela é, não daquilo que ela aparenta ser. Aparentar ser é uma coisa. As pessoas podem achar que a igreja é um monte de coisa, que a igreja é um hospital, que a igreja é um centro de doação, que a igreja é uma comunidade para se divertir, brincar. Ela pode parecer tudo isso, mas de fato o que ela é? Isso nos aponta para Jesus de novo. Jesus não estava interessado no que as pessoas achavam que ele é. Perguntou, o que dizem que eu sou? Dizem que o senhor é Elias, dizem que o senhor é o profeta, ou um dos profetas. Tudo bem, isso é o que as pessoas acham, mas a minha natureza não é essa. O que eu sou para vocês? Qual é a minha natureza que vocês identificam? Olha, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então, a natureza da igreja é espiritual. Tá? A igreja ela não é carnal, ela não é uma igreja humana, ela não é nada menos do que espiritual. Ela é espiritual. Tá? Ela é espiritual, ela é um órgão, um organismo espiritual. Pois ela é formado por pessoas que nasceram de novo na fé em Jesus Cristo, ou pela fé em Jesus Cristo. Então, não faz sentido a igreja ser tratada como outra coisa do que não ser espiritual. Por quê? Porque ela abriga, ela reúne pessoas, irmãos, que foram unidas pela fé em Jesus Cristo de maneira sobrenatural. Sobrenatural. Quem é a igreja? A igreja é aquele homem que ele era um cachaceiro. A igreja era aquela mulher que ela era uma mulher da vida.
A igreja é aquele homem que ele batia na mulher. A igreja é aquela mulher que era mentirosa, que não dava testemunho no bairro onde ela morava. Quem é a igreja? A igreja são aquelas pessoas que viviam marginalizadas, que viviam numa vida de depravação, mas agora unidas, chamadas de forma sobrenatural e abraçando a fé em Jesus Cristo, torna-se irmãos transformados pela graça de Jesus Cristo. Quem roubava, não rouba mais. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Quem mentia, não mente mais. Quem bebia, não bebe mais. Quem fazia qualquer falcatrua, não faz mais, porque agora houve uma transformação sobrenatural. Isto é a igreja. A igreja, ela é santa, pois ela é separada do pecado e consagrada para Deus. Eu fico muito triste, irmãos, quando as pessoas começam a bater. Eu não sei se o termo é um termo que vocês entendem. Quando fala bater, é criticar a igreja, é massacrar a igreja com críticas, porque algum pastor errou, porque alguma igreja, infelizmente, denominação, não teve zelo pelas suas ovelhas. Eu fico triste porque a igreja ela é santa. A igreja de Cristo é santa. A igreja de Cristo ela é separada do pecado e consagrada para Deus, ou seja, ela é separada para glorificar a Deus. Por isso que ela reúne os santos. A igreja, ela é universal e não tem nada a ver com a igreja universal do reino de Deus, antes que alguém pergunte, não? Tem nada a ver. O termo universal é a mesma palavra para católico, tá? Universal e católico são sinônimos. Fala de uma igreja que está em todos os lugares, ou seja, está em todo o universo, está em todo o cosmos terreno. Então, quando você ouvir a palavra católico universal, não é referido à Igreja Católica Romana e nem à Igreja Universal do Reino de Deus, mas é a Igreja de Cristo que está espalhada por todos os locais do nosso planeta. Então, ela é universal, pois ela abrange todos os salvos em Cristo, de todas as nações, né? Angola, Brasil, Argentina, Paraguai, África do Sul, Congo, Moçambique, Nova Zelândia, e de todos os lugares do mundo, e também as línguas e culturas, né? As línguas português, espanhol, inglês, o africano, a língua congolesa, e o grego, o hebraico, ou seja, qualquer, e todas as culturas. Então, a igreja, ela abrange, ela une nações, línguas e culturas. Isso é lindo e é maravilhoso. A igreja, meus irmãos, é o local, né? É o local, tá? É o local. Pois ela reúne ou ela se reúne, né, em comunidades específicas para adorar a Deus. A igreja ela é local. Quando fala que é local, nós precisamos separar aqui a igreja local ou igreja visível da igreja invisível. A igreja visível é a igreja local, a igreja que você congrega, a igreja que eu congrego, a igreja que pessoas congregam. Tem uma placa lá, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Metodista, e por aí vai. Essa é a igreja local, a igreja visível, também chamada de igreja militante, porque ela é a igreja que batalha, que milita pela sua fé. E nós temos a igreja invisível, que é a igreja espiritual, que é a igreja que não tem placa, ela não tem um local físico. É uma igreja que ela não tem separação de brasileiros, de angolanos, de argentinos e de italianos. Ela é uma igreja que agrega todos, de todos os cantos do mundo. Então, naquela igreja, nós somos, nós temos tudo em comum. Nós não somos separados agora por barreiras denominacionais, por exemplo, como a Assembleia de Deus e Presbiteriana ou Batista. Nós agora, na Igreja de Cristo, a Igreja Universal, a Igreja Invisível, nós somos um corpo só. E isso é disso que Paulo se refere. E na igreja invisível, nós também chamamos ela de igreja triunfante, porque é a igreja que já venceu. Todos os que estão dentro dessa igreja já venceram. Então, na igreja local, é possível que nós temos salvos e não salvos dentro da igreja local. Joio e trigo. Na igreja invisível, na igreja triunfante, só tem salvo. Lá não tem joio, lá não tem nenhum perdido. Lá só tem salvo, porque essa igreja já triunfou. Essa igreja já
já venceu. Tá? Então, a igreja local é a comunidade que nós congregamos, ela é o local específico para nós adorarmos a Deus, edificarmos uns aos outros e darmos testemunho do Evangelho. E qual é a origem, então? Então, não se esqueçam disso, irmãos, tá? Anotem, depois eu vou enviar o material para vocês no grupo, mas anotem, tá? A igreja, a natureza dela é espiritual, tá? Embora ela tenha um local representativo aqui na Terra, que nós chamamos de denominação, ela é espiritual, ela é triunfante, tá? Ela é a igreja que está com Cristo, tá? E nesta igreja espiritual, só os eleitos fazem parte, só os salvos fazem parte. Então, essa é a natureza dela. A origem da igreja. A origem da igreja está fundamentada na obra redentora de Jesus Cristo. Tá? Então, a igreja está fundamentada sobre a pessoa de Cristo. Não dá para nós pensarmos diferente. E é por isso, meus irmãos, tá? É por isso que muitas denominações que são abertas, elas não duram 1 ano, 2 anos, às vezes 5, 6, 7 anos e fecha as portas. Por quê? Quando uma denominação não está fundamentada na obra redentora de Cristo, mas está na pessoa do seu pastor, na pessoa do seu bispo, do seu apóstolo, certamente essa igreja ela não vai prosperar. Essa denominação não vai prosperar. Porque ela pertence a uma pessoa. Eu sou radicalmente contra, tá? E me perdoem se os irmãos pensarem diferente, mas é a minha posição, de pastores donos de igreja. A igreja não deve ter dono. Ela pode ter um presidente, ela pode ter, daqui a pouco nós vamos falar das questões dos ministérios, mas ela não pode ter um dono. O dono dela é Jesus Cristo. Ela tem pessoas para administrar. Eu sou evangelista e pastoreio uma igreja. O responsável pela igreja sou eu. Eu tenho responsabilidade administrativa, da pregação da palavra, das questões financeiras, mas ela não é minha. Ela é de Deus, tá? Então, devemos tomar cuidado com isso. Então, a igreja é fundamentada em cima da obra de Cristo. Ele mesmo disse em Mateus 16:18 que a igreja dele está edificada sobre ele e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Tá? Então, a igreja vai avançar e o inferno não vai impedir a igreja de avançar. Hoje, graças a Deus, a igreja está avançando. Lugares que nunca antes tinha entrado o evangelho, hoje as pessoas estão conhecendo o evangelho. Ainda que seja em países como China, Coreia do Norte, que é quase impossível de entrar, mas para Deus, esses locais não vão impedir o evangelho de avançar. O evangelho vai avançar, querendo esses imperadores ou não, o evangelho vai avançar, porque as portas do inferno não vão impedir a igreja de avançar. Tá? A igreja tem sua origem, a origem da igreja está na morte e ressurreição de Cristo. E ela foi estabelecida visivelmente após a morte e ressurreição de Cristo no dia de Pentecostes. Tá? No dia de Pentecostes. Eu também não vou falar do dia de Pentecostes hoje, porque esta aula de Pentecostes, ela pertence à disciplina de avivamentos. Eu sei que talvez você fale assim, mas, poxa, então, não vai falar da reforma porque faz parte da história da igreja. Não vai falar dos termos porque pertence à hermenêutica e exegese. E agora Pentecostes porque pertence à disciplina de avivamento. Sim, é isso. Então, infelizmente, quando você quer fazer um curso de teologia, você precisa ter paciência e não ficar ansioso, porque são disciplinas que vão tratar desses assuntos de maneira separada. Então, nós não podemos invadir a aula de outro professor que se preparou, está se preparando para dar a disciplina. A nosso foco aqui é eclesiologia, o governo da igreja. Ok? Mas é uma aula muito bonita que vocês vão gostar demais. E aqui tem nós chamamos disso aqui no Brasil de mapa mental, né? Aqui tem um resumo de como você deve entender a igreja, a identidade dela, a missão dela, né? Que ela é corpo de Cristo, templo de Cristo, noivo do Cordeiro, que ela é uma igreja que ela é de comunhão, coinonia. A missão da igreja é fazer discípulo. Ela tem um serviço pastoral, nós vamos ver agora a questão dos dons, e ela é o local de edificação. Então, isso aqui nós chamamos de mapa mental, onde você vai decorando o assunto da matéria de maneira mais visual. Ok? Bom, falando ainda um pouquinho da natureza da igreja, novamente, tá? Para ficar bem mais claro aí para os irmãos.
A natureza da igreja. A Bíblia chama a igreja, nós vamos ler esses versículos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui, para a gente poder entender esses versículos. Então, a Bíblia chama lá em Atos capítulo 20, Atos 20, verso 28, que a igreja ela é o rebanho de Deus. Bom, se ele é o pastor, obviamente a igreja tem que ser o rebanho dele. Olha o que diz lá. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Né? Então, o apóstolo aqui, né, o apóstolo Lucas, que escreveu, ele usa, né, que é o termo para rebanho, inclusive esse termo no grego para rebanho, é praticamente o mesmo, né, que é usado para pastor, né? É o mesmo, entendeu? Pastor se usa poimenon, né? Poimenon, e para rebanho é poimenô. Por que as palavras são parecidas? Porque a ovelha e o pastor estão ligados. Então, não existe pastor sem ovelhas e não existe ovelha sem pastor. Por isso que a palavra é a mesma. Lembra que eu falei para vocês, né? Que a exegese é boa, porque na matéria de exegese vai ajudar vocês a entender morfologia da palavra, a sintaxe da palavra e como entender a palavra. Veja, para nós, no português, pastor é uma coisa, rebanho é outra. Na língua grega, é a mesma coisa, é poimenon. Né? Poimenon para rebanho e poimenon para pastor, ou seja, a mesma raiz. Para nós é totalmente diferente. Mas o mesmo texto de Atos ainda diz que a igreja também é o que? A natureza dela é igreja de Deus, né? Ela é rebanho e a igreja de Deus. E o termo aqui de igreja é justamente o eclesion, né? Eclesia, igreja de Deus. 1 Coríntios, Paulo vai dizer que a igreja de Cristo, ela é o edifício de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 9. Paulo vai dizer assim, porque de Deus somos cooperadores, tá? Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, veja, Paulo está dizendo que nós somos edifício do Senhor. Já no verso 16 e 17, Paulo vai dizer que nós somos também um edifício, mas de um outro termo, de uma outra maneira. Ele vai dizer assim, não sabeis que vocês são santuários de Deus? O termo santuário aqui, irmãos, ele aponta para um templo, para aquilo que é um local de adoração, né? Um local de adoração. Seria hoje para nós igreja. Então, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Sagrado. Então, vejam, que Paulo usa o naos, né, o substantivo, o nominativo, o singular masculino, para mostrar que a igreja ela é o santuário de Deus, o edifício que Deus edificou para si. 1 Coríntios, capítulo de número 12, tá? Capítulo de número 12, Paulo vai falar da igreja como o corpo de Cristo. Né? E aqui esse texto é muito interessante, porque Paulo aborda muito bem isso aqui ao falar do corpo. Mas, especificamente no verso 27, ele vai falar isso lá desde o versículo 1, ele vai falar da unidade orgânica da igreja. Ele vai falar, por exemplo, olha, assim como o corpo tem vários membros, né, mão, dedos, braço, antebraço, pescoço, cabeça, peito, perna, pés, dedão dos pés, membros internos e externos, assim como a igreja tem, o corpo tem vários membros, e todos os membros são muitos, né? Ele vai falar, assim também são vocês. E lá no verso 27, ele vai dizer assim, ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, ele vai fazer essa analogia do corpo humano, dizendo assim, por exemplo, o meu braço direito, ele é muito importante para o meu corpo. Porque se eu não tiver o braço direito, né, vai ficar difícil para mim fazer algumas coisas. Por exemplo, eu não sou canhoto, eu sou destro, então eu preciso do meu braço direito para escrever. Sem meu braço direito, eu vou ter dificuldade. Se eu perder uma orelha, eu vou ter dificuldade para ouvir. Se eu perder um olho, eu vou ter dificuldade para enxergar.
Então, todos os membros do corpo são importantes. Paulo está dizendo isso, olha, na igreja todos somos importantes, cada um vai ter uma função. Por isso que ela é chamada de o corpo de Cristo. Apocalipse 21, né, João vai dizer que a igreja ela é a noiva do Cordeiro, a esposa de Cristo. Né? Já no finalzinho, quando João está anunciando aqui a Nova Jerusalém, né, ele vai dizer assim, ó, então, deixa eu ver se ele mesmo aqui, da Apocalipse 21, 9, isso. Então veio um dos 7 anjos que tem as sete taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, veja, nós somos chamados, né, a igreja é chamada na Bíblia de a noiva do Cordeiro, a esposa de Cristo. Efésios, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai tratar a igreja, vai chamar a igreja de família de Deus, né? Especificamente no verso 19, ele vai dizer, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, da família de Deus. Na mesma carta que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, Paulo vai se referir à igreja como exército de Deus. No capítulo 5, no capítulo 6, ele vai descrever sobre a batalha espiritual, e no verso 11 ao 13, ele vai dizer assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então, ele vai dizer que a igreja é o exército, que a igreja precisa se revestir dessas armaduras do soldado de Cristo. Tá? Então, a natureza da igreja, ela é santa, tá? Porque ela é perfeita, ela é separada do pecado para a santidade, mas ainda, agora, dividindo isso, né, olhando um pouco mais fundo, ela é o rebanho de Deus, tá? Ela é a igreja de Deus, o edifício, o corpo, a noiva, a família e o exército de Deus, não podemos esquecer isso. Bom, ainda olhando a natureza da igreja, tá? Nós temos então aqui mais 2 coisinhas. Família, já falei bastante que a igreja é família, né? Citamos até o Efésios 2, mas quando nós olhamos para a natureza da igreja, nós não podemos nos esquecer que o preço que foi pago pela igreja, não o preço que foi pago. Tem uma canção aqui em português, e eu já pedi até para o pessoal da minha igreja trocar a música, da igreja que eu sou evangelista, trocar a letra, né? Eles cantam assim, eu nunca saberei o preço que foi pago lá na cruz, né? Eu canto, eu nunca saberei o preço que foi pago pelos meus pecados lá na cruz. Bom, isso não é verdade. A Bíblia diz que o preço que foi pago na cruz foi preço de sangue, tá? Nós somos comprados por um alto preço. Tá? Portanto, nós devemos glorificar a Deus com o nosso próprio corpo, que é a recomendação de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Devemos glorificar a Deus com o nosso próprio corpo. Então, quando nós praticamos a santidade, quando nós deixamos o pecado de lado, não queremos nos contaminar com o mundo, e quando nós aplicamos Salmos de número 1 em nossa vida, o que diz Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando nós agimos dessa maneira, é porque nós entendemos o preço que foi pago. Nós glorificamos a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo. Então, nós não contaminamos o nosso corpo com nada, porque nós sabemos quem nós somos. Nós somos família de Deus, rebanho do Senhor, noiva de Cristo, edifício de Deus, família do Senhor. Então, nós não podemos nos contaminar. Né? E Pedro diz isso lá na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis,
Perecíveis como o quê, Pedro? Como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. E fomos selados, conforme diz o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, com o Espírito Santo. Então, onde é que nós recebemos o selo do Espírito Santo? Quando Cristo foi assento aos céus, quando ele enviou o seu Espírito para nos convencer do pecado e da justiça, nós somos selados. Se você tem alguma dúvida sobre essa questão de o que é batismo, o que é enchimento, o que é selo, eu recomendo que você volte na aula sobre o Espírito Santo, está gravada no YouTube, eu mandei o link para vocês no grupo. Se alguém perdeu o link, me chama no particular que eu mando o link, e vocês vão ver lá toda a explicação sobre batismo com o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo e sobre o selo do Espírito Santo. Então, Paulo diz que isso aconteceu lá, olha o que Paulo diz. E Deus pôs em vocês a marca de proprietário ou propriedade, quando lhes deu o Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é o penhor, lá está dizendo na versão Almeida Revista Atualizada, é o penhor, mas na versão NVI marca que é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa ao que são seus. Então, uma das garantias da salvação é o selo do Espírito Santo. Todos os selados, eles serão salvos. É o que nós fazemos essa analogia com o Êxodo, quando o anjo da morte passava, e aonde tinha o umbral da casa selado com o sangue daquele cordeiro, aquele anjo da morte passava por cima, né? A Páscoa passava por cima. Então, o selo era a garantia de que eles não morreriam. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 8, os selados, né, os 144 mil selados, mostram ali os eleitos de todos os tempos. Não são só 144 mil, antes que alguém pergunte ou pense, mas, de novo, em escatologia vocês vão ver isso. Mas é a representação da raça humana, dos salvos, de todas as nações, tribos e línguas que são salvos, eles estão selados. Que selo é esse? Espírito Santo. Tá? Então, a igreja ela tem essa natureza de ser família de Deus, e por causa disso, ela foi comprada por um alto preço e foi selada com o Espírito Santo do Senhor. Bom, quando a igreja começou, então, voltando à nossa pergunta anterior, eu recomendo para vocês essa leitura também do Bruce Shelley. Ele vai expandir esta pergunta e esboçá-la pelos seus pormenores, falando um pouquinho da história do cristianismo, né? Como o cristianismo começou em Jesus Cristo, como o cristianismo se desenvolveu com os apóstolos, como o Espírito Santo foi guiando os apóstolos, os discípulos, e os discípulos dos discípulos, chegando até o primeiro século, como o Espírito Santo foi conduzindo para que o cristianismo fosse se solidificando e deixasse de ser um grupo chamado de os do caminho, né, para ser, de fato, igreja, com o que aconteceu lá na cidade de Bereia, quando eles deixaram de ser chamados de os do caminho para ser chamados de cristãos, pequenos cristos, devido à sua similaridade, à sua proximidade, e eles exalarem, né, o bom perfume de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, eu recomendo essa leitura para que vocês se aprofundem mais. Bom, a igreja ela nasce de forma visível, de forma que ela pode ser vista no dia de Pentecostes, quando Deus, através do Espírito Santo, inunda aqueles homens que estavam ali. Lembra? Eles tinham recebido uma promessa, vocês lembram disso, né? Jesus, antes de ser assunto ao céu, Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então, vocês, depois disso, vocês serão enviados, vocês irão e pregarão em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, Jesus está dizendo, mas vocês têm que ficar aqui, reunidos. Em Atos 1, eles estão reunidos ali, Jesus é assunto aos céus, e eles ficam mais alguns dias, né? Da ressurreição de Cristo até a ascensão de Cristo, deu aproximadamente aí 50 dias para Jesus, foi 50 dias aproximadamente, ou 40 dias, alguns dizem, 40 dias,
Quando deu 50 dias, que foi Atos 2, que é o Pentecostes, por isso Pente, 50, né? Então, festa dos 50, festa do Pentecostes, é a festa dos 50. Então, eles estavam fazendo o que lá no tabernáculo? No tabernáculo, não, estavam reunidos, né? Fazendo o quê? Orando. E eles estavam orando, então o texto diz que quando eles estavam reunidos orando, o Espírito Santo veio sobre eles e distribuiu sobre eles línguas repartidas como de fogo. Duas coisas aqui, meus irmãos. Nós não podemos dizer assim, olha, o Espírito Santo foi lá e jogou línguas de fogo. Não, línguas como de fogo. Tá? Nós não sabemos o que foi. É uma linguagem figurada, ilustrativa, para que a gente possa entender o que aconteceu ali. O que aconteceu ali é que eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles, distribuiu sobre eles dons extraordinários ali. Eles começaram, então, a pregar o Evangelho, a falar das grandezas do Senhor. O próprio texto diz isso em Atos 2. Eles pregaram as grandezas do Senhor, de modo que a população que estava ali conseguia entender no seu próprio idioma. Tá? E então, ali ficou marcado como o dia da inauguração, ou que a igreja foi, de fato, vista na sua unidade, de forma visível. Então, e também foi o dia que o Espírito Santo veio sobre a vida dos apóstolos, os representantes da igreja ali, para que a igreja fosse, então, capacitada para fazer a sua missão, que é fazer discípulos. Tá? Discípulos de de todo mundo, toda raça, tribo, línguas e nações. Bom, se ela aparece em Atos 2, antes disso, ela existia, não existia? O que aconteceu com a igreja? O que acontecia antes de Atos 2? Bom, nós vamos tentar aqui resumir o povo de Deus na Bíblia e na história. Então, o que a Bíblia diz e na história também. Bom, no Antigo Testamento, é-se usado um termo chamado kahal. Tá? Kahal. Esse termo é usado para se referir ao ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto, ou seja, o pacto abraâmico. Tá? Nesse aspecto, o uso dessa palavra, né, aponta para uma convocação de uma assembleia. Então, a palavra carral significa juntar, né, uma convocação para que todos os que tinham a mesma fé, estavam debaixo do mesmo pacto, se juntassem ou se reunissem em uma assembleia para falar com Deus. Então, dessa forma, carral é descrito como povo reunido. Deuteronômio, capítulo 4, verso 10, usa, inclusive, usa esta palavra, né? Usa este termo para simplificar. Vamos ver o texto de Deuteronômio, capítulo 4. Deixa eu pegar aqui, Deuteronômio, capítulo 4, verso 10. Diz assim: não te esqueça do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. O termo aqui, reunir, ele é o termo, esse termo, carral, né? O Raquel, ou Rahel, né? O carral. Então, ele é um imperativo, né? Então, não é um conselho, é uma ordem, é o carral mesmo, aponta aqui carral, né? Para que o povo vá mesmo, tá? Se reúna, se juntem. Então, esse termo é repetido, né? Como congregação, é traduzido como congregação do povo, mas no sentido de reunião, e o carral, de novo, aí, em Juízes, capítulo 20, como multidão, em 1 Samuel 17, como congregação, em 1 Reis 8, 22, e também como congregação de Israel, aí congregação e congregação de Israel, em 1 Crônicas 13, 2. E grande ajuntamento na história, na passagem de Neemias, capítulo 5. Então, o termo carral, ele, no contexto do Antigo Testamento, ele está se referindo ao Israel étnico, ou seja, a nação de Israel, tá? Uma nação que se juntava ou se reunia para fins culticos ou fins administrativos. Tá? Não importa se era administrativos ou culticos, eles se reuniam para tratar esses assuntos. Tá? Eu vou colocar mais à frente, vou colocar mais à frente, vamos lá. Continuando.
Então, no Novo Testamento, como que está? Então, se no Antigo Testamento isso se refere só a Israel, porque nós não tínhamos ainda outras nações que adoravam a Deus, a Javé, era só o povo de Israel, no Novo Testamento isso já muda, tá? O termo grego aí é usado para eclesia, ele se refere à igreja cristã. Embora, de novo, essa palavra grega era usada para questões políticas envolvendo os gregos, tá? Para tratar dos seus assuntos comunitários, sociais e políticos. Contudo, no contexto neotestamentário, seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma quanto na função. Tá? Tem essa distinção. No Antigo Testamento, carral é usado somente por povo de Israel, porque não são todos que abraçam, é só Israel que abraça a lei de Javé, os outros povos não. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, agora nós temos gentios que fazem parte da igreja. Então, nós temos uma igreja que ela é mistura de gentio e judeu. Tá? Então, não é apenas uma. No Novo Testamento, a eclésia não se refere apenas a uma nação, uma raça, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. São os textos que nós já lemos, né? exceto Apocalipse 5, que também vai apontar para isso, que lá diante do trono estavam pessoas de todas as tribos, raças e línguas. Tá? Bom, uma observação aqui que é importante, irmãos. Embora os termos carral e eclesia sejam diferentes no uso no Antigo Testamento e no Novo, é indiscutível que a igreja sempre existiu. Eternos decretos de Deus. Os eternos decretos de Deus. Para a maior parte dos teólogos, a eclésia é a reunião de Israel e gentios. Tá? Então, quem foi chamado para fora? Toda a igreja, seja ela um gentil ou seja ela uma pessoa judia. O que quer dizer gentil? Gentil são todas as pessoas que não são judeus. Então, pode ser um romano, pode ser um grego, pode ser um espanhol, tá? Nações da época. Então, é chamado de gentios, tá? Ou nação gentílicas. Para a maior parte dos teólogos, então, Carral e a eclesia, perdão, é a união ou reunião da igreja com gentios, formando um só povo, o povo de Deus. Os dispensacionalistas, é uma matéria que vocês vão aprender no Apocalipse, no Escatologia, os dispensacionalistas divergem desse pensamento, tá? Israel é a igreja, o Israel como sendo continuação da igreja, tá? Ou como povos distintos, mas eles entendem que Israel e a igreja vão se encontrar de novo antes do juízo final, porque Israel não é continuação da igreja segundo eles, tá? Os dispensacionalistas. Bom, nós temos um terceiro ponto ainda aí dentro dessa busca, né? O povo de Deus na história, na Bíblia e na história. Então, é como enxergamos a Bíblia e como a história também mostra isso. Na história cristã, a diferença entre a eclesiologia católica, romana e a eclesiologia protestante. São bem diferentes, né? As pessoas acham que são parecidas, mas não são bem diferentes. Tá? Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro, que é o caso dos romanos, tá? E pelos bispos em comunhão com ele, é o caso dos romanos. Evidentemente, a tradição protestante rejeita este conceito, visto que ela não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha, né, e desconhecida. Então, a história vai nos mostrar que a igreja protestante ela trilhou um caminho mais bíblico da sua eclesiologia e a igreja católica não, ela se desviou e andou por caminhos bem distintos aí. Bom, dito isso, nós vamos tratar um pouquinho do governo da igreja. Como que a igreja é governada? Uma vez que nós entendemos o que é a igreja, entendemos a sua natureza, precisamos agora entender o governo dela, tá? 1 de Timóteo, capítulo 14 e capítulo 15, Paulo aconselha o jovem pastor Timóteo a governar a igreja, a pastorear a igreja, né? E era uma preocupação pela sua juventude, mas Paulo confiava no jovem pastor e diz assim, 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 14. 1 de Timóteo,
Timóteo aqui na Bíblia, né? E Timóteo aqui, né? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Caso alguém não preste obediência, isso, eu acabei pegando isso aqui em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Agora foi. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, veja, Paulo está aconselhando aquele jovem pastor a governar a igreja de uma maneira bíblica. E para isso nós precisamos entender as 3 formas padrão de governo. São as mais usadas, tem outras, mas essas são as mais usadas. Então, as igrejas de hoje, elas são muito diferentes no seu governo. Por exemplo, a Igreja Católica Romana tem o seu governo mundial sob a autoridade do Papa. As igrejas episcopais são governadas por bispos regionais, depois arcebispos e por aí vai. As igrejas presbiterianas, são uma igreja que elas trabalham por federação. Então, elas dão autoridade regional ao seu presbitério e autoriza, né? Desculpa, ela dá autoridade regional aos seus presbitérios e autoridade nacional aos concílios e Supremo Concílio. Então, ela age de forma federativa. Cada igreja presbiteriana são independentes, mas ela está ligada a outras igrejas presbiterianas e a um Supremo Concílio. As igrejas batistas e outras independentes não têm autoridade de governo, além da congregação local. Então, eles só prestam contas da igreja local e a filiação de denominação é voluntária. Tá? Bom, olhando um pouquinho para esses 3 modelos de igreja aí, ó, episcopal, congregacional e também o presbiteriano. Né? A episcopal, resumidamente, ela é um governo que governa todos. É uma pessoa que governa todo mundo. No modelo congregacional, toda a igreja governa. No modelo presbiteriano, alguns governam, todos. Então, a igreja escolhe os seus oficiais que vão os representar nas decisões da igreja. O modelo episcopal. Nesse governo episcopal, tanto os bispos quanto os arcebispos são o centro da autoridade da igreja. São eles que mandam na igreja. Tá? Um arcebispo, ele tem autoridade sobre bispos. Um bispo tem autoridade sobre uma diocese. Simplesmente significa um grupo de igrejas sob lideranças de um bispo. Né? Então, um bispo tem autoridade sobre a diocese, que simplesmente significa que um grupo de igrejas sob a liderança de um bispo. Então, seria mais ou menos o que está nesse desenho aí. Um bispo comanda 2 bispos, ou 3 bispos, ou 4 bispos, por aí vai. Cada bispo, ele comanda uma diocese. No modelo protestante, né, esse é um modelo mais anglicano, no modelo mais protestante, seria o pastor-presidente, os presbíteros, né, e aí vem os demais, né, evangelistas e diáconos e missionários, tá? Ficam nessa segunda hipótese. Bom, o modelo de governo presbiteriano, aqui é modelo presbiteriano, não é a igreja presbiteriana, é modelo. Embora a igreja presbiteriana ela abrace esse modelo. No governo presbiteriano, cada igreja local escolhe um presbítero que formará um conselho que dirigirá a igreja local. Um presbítero é o pastor da igreja com a mesma autoridade dos outros presbíteros, mas o pastor é quem desempenha prioritariamente as funções espirituais da liderança. Tá? Então, seria mais ou menos nesse modelo que está no desenho aí. Um conselho superior, um conselho local, depois um conselho de presbitério, depois um conselho de sínodo, depois um conselho geral, que é o Supremo Conselho. E tem conselhos locais. Então, o conselho superior, chamado de presbitério, ele está acima do conselho local. Tá? Então, se tomar algumas tratativas, é o conselho local que tem que tratar, outras não. Modelo congregacional. O governo congregacional é um pouco mais complexo do que as outras formas de governo. Tá? De fato, nós podemos identificar 5 variações no grupo congregacionalista. Dentro desse governo, irmãos, do governo congregacional seria a congregação que governa, a igreja que governa, ela que decide o que vai comprar, o que vai vender,
ela contrata o seu pastor, demite o seu pastor, ela que governa. Mas tem umas variantes aí. Por exemplo, o pastor solo faz parte desse modelo, a pluralidade de presbíteros. Então, existem igrejas hoje congregacionais que ela tem um pastor solo, ela tem a pluralidade de presbíteros. Ela tem uma junta. Junta é um presbítero, um pastor, um evangelista, um missionário, ou qualquer pessoa de liderança na igreja que forma uma junta governamental. Tem aquelas igrejas que são a democracia absoluta e tem os sem governo, que são os antinomistas. Eles não querem estar debaixo de nenhuma lei, então eles preferem cultuar em casa, mas já falaremos disso. Bom, o pastor só, conforme João 10, que diz que o bom pastor dá vida pela ovelha, né? E o Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, Paulo aconselha para que Timóteo ele pastoreie com cuidado o rebanho do Senhor. Nós julgamos, então, que o bom pastor, né, o pastor solo, ele está dentro desse modelo de governo da igreja, a igreja vai escolher esse pastor e os diáconos. Tá? Então, a igreja vai, por exemplo, nos Estados Unidos acontece muito isso. A igreja coloca no jornal de empregos lá, precisamos de um pastor. Igreja de tal, precisa de um pastor com essas experiências. Aí coloca a experiência lá, o pastor olha lá no jornalzinho, que é tipo um jornal de empregos, vai e liga para aquela igreja, que aquela igreja marca com ele, então examina ele, e a igreja pode contratar ou rejeitar. Tá? A autoridade da igreja é máxima e pode escolher e retirar o pastor de acordo com o seu estatuto. Então, nesse modelo de igreja aqui, o pastor ele não manda em nada, tá? Ele é um funcionário da igreja. A pluralidade de presbíteros. Então, nós estamos vendo dentro do modelo congregacional. Tá? Dentro desse modelo, então, os presbíteros governam a igreja. Sempre há mais de um presbítero na liderança da igreja, mas um deles pode assumir a liderança ou condenação, chamado aí o presbítero governante. Então, dentro desse modelo, a igreja ela permite que haja uma pluralidade de presbíteros para governar a igreja, para dirigir a igreja diante de situações jurídicas, administrativas e espirituais. Então, ele é chamado de presbítero governante ou de bispo. Tá? Então, não importa a nomenclatura nenhuma, mas são governos de pluralidade de presbíteros. Nós temos a junta, né? A junta seria o pastor nesse sistema, não é um líder espiritual, mas sim um empregado pago pela igreja, muito parecido com o pastor solo, de passagem. A igreja paga ele e deve fazer o que a diretoria quer e atende os interesses da igreja, tá? Seja eles bíblicos ou não. Então, neste modelo de junta ou de pastor solo, tem um problema. Se o pastor é visto como um funcionário, então ele está ali para trabalhar e cumprir com aquilo que o seu contratado quer. E não importa se é bíblico ou não. Tá? Então, isso tem um problemão grave aí. E nós temos a democracia absoluta. Nesse modelo, não há nenhuma liderança reconhecida ou oficial. Nada é decidido se não houver antes uma assembleia para votar. O voto é a maioria maioria, e quem decide os rumos e decisões da igreja são a própria igreja. Tá? Não tem uma liderança, não tem um pastor, um presbítero, um diácono, um bispo, não tem. Quem decide isso são todas as pessoas. Então, por exemplo, um jovem de 15 anos que é membro da igreja, ele pode tomar decisão. Uma pessoa que está na igreja há um ano só, ela passou a ser membro da igreja há um ano, ela pode tomar decisão também. Então, todos tomam decisão, e isso é um problema. E tem as igrejas que não têm governo, tá? As decisões são tomadas pelo Espírito Santo e comunicadas à igreja. Então, aqui no Brasil tem muitas igrejas assim, irmão, que a pessoa fala assim, irmãos, olha, vamos ficar em espírito de oração, né? Eu confesso que eu não sei o que é espírito de oração, que eles falam. Né? Paulo fala orar em espírito, mas na Bíblia não fala de espírito de oração. Orar em espírito é uma coisa, tá? Então, eles falam assim, vamos ficar em espírito de oração porque o Espírito Santo vai revelar quem vai pregar. Eles não decidem quem vai pregar. E nem preparam a mensagem. Eles falam, olha, Deus revelou que é o Samuel que vai pregar hoje. Então, não importa se eu não me preparei, se eu estou uma semana mal, eles vão tomando decisões por meio de sonhos, visões, ou através de decisões do Espírito Santo, ou mesmo pela unanimidade. Então, todos votam lá e falam assim,
Irmãos, quem vai dirigir o culto hoje? Eu voto no seu José. Eu voto no seu Francisco. Não, o meu voto ali é para o Juarez. Todo mundo está de acordo com o Juarez? Então vai ser o Juarez. Isso é um problema. A igreja precisa ter alguém para governar. Porque senão vira bagunça. Vira bagunça, tá? E dentro disso aqui, dos governos, estão aqui no Brasil, tem uma ala muito grande, eu não sei se chegou isso aí na Angola para vocês, que são os desigrejados, que aumentou muito no período da pandemia. Quando a pandemia veio, que as igrejas tiveram que ser fechadas, então se oficializou, ou se iniciou, melhor dizendo, o culto online. As pessoas faziam culto na sua casa, lá de bermudão, camisa regata, tomando sua Coca-Cola, comendo sua asa de frango e assistindo o culto lá. No dia da ceia, elas pegavam um pãozinho, um suquinho de uva e participavam na sua casa mesmo. E tem gente que até hoje não voltou para a igreja, que até assim, agora são chamados de desigrejados, eles dizem, eu não preciso de uma denominação. Isso é coisa do homem, é para arrancar dinheiro do povo. Eu sou a igreja, então eu posso ficar em casa. Isso é um engano. Isso é um engano. Tá? Nós precisamos comungar a fé, precisamos ter comunhão uns com os outros na igreja. Então, é preciso que a igreja tenha uma liderança e é preciso que todos estejam submissos a essa liderança, desde que ela esteja no Senhor. Bom, o que a Bíblia tem a dizer sobre a melhor forma de governo? Qual seria a melhor forma de governo desses que nós apresentamos? Bom, o Novo Testamento refere-se várias vezes a presbíteros que serviram no papel de liderança da igreja. Isso está em Atos 14. Vamos ler Atos 14, para não ter dúvidas. Esse texto é muito claro, diga-se de passagem, né? Ele é muito claro. Atos 14, verso 23. Olha o que diz lá. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Ou seja, a igreja de Atos, ela orou, pedindo a Deus direcionamento, e elegeram, eles votaram nos seus presbíteros para que eles dirigissem a igreja. Isso se repete em Atos 15, em Atos 20, em Tito, capítulo 1. Título vai dar, inclusive, as referências dos presbíteros, e Tiago, capítulo 5, também, versículo 14, diz isso. Então, ele serviu no papel de liderança da igreja, e, aparentemente, cada igreja tinha mais de um presbítero, já que a palavra é normalmente usada no plural, então dá a entender que tinha uma pluralidade, ele tinha mais de um presbítero, que nós chamamos hoje de conselho de presbíteros. Há algumas exceções, tá? E essas exceções que se tem quando usa esse presbítero no singular é porque houve um destaque específico, tá? Para quem desempenhava aquela função. Então, se eu quero falar com o diácono fulano de tal, então eu digo assim, ao diácono que está na igreja de Dionísio. Trata assim. Agora, se eu quero falar com todos os diáconos, aos diáconos que estão na igreja de Dionísio. Então, parece que aqui estava se referindo especificamente a uma pessoa por questões que nós desconhecemos, mas talvez de ordem de pessoal. Tá? Na igreja de Jerusalém, os presbíteros faziam parte da liderança junto com os apóstolos. Então, tinham os apóstolos, que eram uma espécie de supremo concílio, eles decidiam toda a doutrina da igreja, todos os problemas da igreja, inclusive Atos 15, quando Paulo tem o problema com Barnabé, e também depois Paulo tem um problema lá com Pedro na Galácia, é lá no colégio apostólico que vão resolver essas questões. Tá? Eles descem até Jerusalém para resolver essas pendengas aí sobre os judeus e os cristãos que se converteram, os judeus cristãos que se converteram ao cristianismo, claro, e os gentios que se converteram ao cristianismo. Estava dando um probleminha ali, Paulo vai até o colégio apostólico, tá? Para resolver essa questão, porque era uma coisa que ultrapassava a liderança local. Preciso se tratasse da liderança geral. Bom, sobre oficiais. Eu vou só pincelar, ou seja, vou passar por cima, porque em liderança cristã vocês vão ter, vão tratar desse assunto de forma mais específica. Então não adianta eu falar para vocês aqui, extrapolar o tempo sobre isso, que vocês vão ter isso de novo. Então, baseado em Efésios capítulo 4, verso 11, a Bíblia diz que ele quem? Jesus,
deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Então, nós chamamos isso de os 5 dons ministeriais, tá? 5 dons ministeriais. Nós entendemos que os dons que prevalecem hoje são os de evangelistas, pastores e mestres, porque o apóstolo e o profeta cumpriram o seu papel, mas isso é assunto para liderança, voltaremos a falar disso lá. Então, a igreja é regida por seus oficiais ordenados ou consagrados pela igreja para liderar e cuidar da própria igreja. Então, não adianta a pessoa dizer assim, não, eu dormi e no sonho, Deus me deu um sonho dizendo que agora, a partir de hoje, eu sou pastor. Não. A igreja precisa confirmar esse dom. Eu estava lá orando e alguém colocou a mão na minha cabeça e falou assim, olha, a partir de hoje eu estou te consagrando a profeta. Não, não é assim que funciona. Deus confiou à igreja, tá, validar estes dons. Então, se a pessoa se sente vocacionado ao pastoreio, ao pastorado, né? Ou se ela é uma evangelista, uma missionária, se ela tem um dom de mestre, a igreja precisa evidenciar isso. Há também os diáconos e cooperadores na Bíblia que fazem parte da liderança local, mas vocês verão isso na matéria de liderança. Algumas igrejas criam outros cargos de lideranças ministeriais, faltou um i ali, tá? Mas isso será visto na aula de liderança cristã. Vocês vão ver lá que tem outros cargos dentro da igreja, dentro do corpo da igreja local, que começam lá em cima no pastor e vai até lá embaixo na zeladoria, tá? Então, isso nós vamos ver na aula de liderança. Alguns alertas importantes, meus irmãos. O Dr. Augusto Nicodemos, ele fala que a igreja não deve temer governos maus e ímpios. Por quê? Nós, a igreja, sobrevivemos ao Império Romano, nós não precisamos temer, pois nosso Deus nos governa. Então, nós não temos que temer nem pastor ruim, nem colégio de presbíteros ruins, e nenhum tipo de governo externo ruim que oprime a igreja. A igreja é governada por Deus. Ele é o bom pastor que deu a vida pela sua igreja, pelas suas ovelhas. Então, portanto, nós podemos confiar no Senhor. Calvino, falando sobre isso, ele diz que a marca de uma igreja verdadeira é a pregação fiel da palavra, a administração correta dos sacramentos e o exercício da disciplina. Então, Calvino está assim, se a igreja legítima, cuja natureza dela é espiritual, ela é percebida como? Como você sabe se é uma igreja séria ou não, se é uma igreja bíblica ou não? Se a palavra é pregada fielmente. Se a administração dos sacramentos, ceia e batismo, é feito da maneira correta. E se aquela igreja é disciplina. Então, tem isso, essa igreja é uma igreja bíblica. Charles Spurgeon diz que a igreja é o único lugar onde os inimigos se tornam amigos através do sangue precioso de Cristo. Isso é maravilhoso, é o grande mistério. Como Deus une na igreja e faz dela família, pessoas que eram inimigos, eram distantes uns dos outros. Na igreja, meus irmãos, olha que interessante, há igrejas em que hoje se tratam como irmãos, se abraçam como irmãos e se alegram em Cristo juntos, o bandido e a vítima. O bandido que assaltou a vítima e quase o matou, e a vítima que foi baleada pelo bandido que quase a matou, hoje estão congregando juntos. Por quê? Deus tratou o bandido, ele pagou pelo seu pecado, ele cumpriu a sua dívida com a sociedade, Deus o salvou no presídio, resgatou, lavou e purificou ele pelo seu sangue. Deus trabalhou na vítima, banhando ela com a sua graça, com o perdão, para que ela perdoasse o outro, e então agora os dois congregam juntos como irmãos, e isso é uma beleza que só o Evangelho pode nos dar. E só a igreja, né, pode dar através do Evangelho. Bom, John Stott, ele diz que o cristão que não pertence a uma igreja local é um anacronismo, ou seja, usando aqui um anacronismo, é um soldado sem exército, ou um cidadão sem pátria. Ele usa um anacronismo, dizendo assim, pode existir um soldado sem exército? Não. Pode existir uma pessoa sem pátria? Não. Todo mundo pertence a uma nação, a uma pátria. Todo soldado pertence a um batalhão. Então, todo cristão ele tem que pertencer a uma igreja. Tá? Isso não pode ficar. Finalizando aqui, nós devemos lembrar o que diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. O que é a igreja? Quem é a igreja? Se referindo agora a nós.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é santa, ela é perfeita, como perfeito é aquele que a chamou. Ele colocou a perfeição nela para que ela brilhasse, para que ela fosse uma geração eleita, um sacerdócio real, tá? Um povo adquirido que anuncia as virtudes de Cristo, que nos chamou das trevas para a luz. Então, muito obrigado, meus irmãos, por vocês terem ficado até aqui assistindo a aula. Não esqueçam de nos seguir nas nossas páginas, das nossas redes sociais. As minhas estão aqui para vocês podem me seguir pelo Instagram, Facebook e pelo YouTube. E também do nosso seminário teológico da Assembleia de Deus de Setades. Nos procure lá no Facebook e também no nosso canal no YouTube lá. Procure lá, você vai ter as informações sobre cursos, sobre os módulos que estão surgindo aí, as ofertas que estão sendo disponibilizadas, e você pode estar sim, se atualizando lá. Ok? Deus abençoe os irmãos. Creio que encerramos aqui. Que Deus abençoe vocês, e eu vou mandar o material para vocês lá no grupo. Fiquem tranquilos com isso, mandarei. Entre hoje e amanhã eu mando para vocês o material no grupo, para que vocês possam estudar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Os irmãos podem me contactar pelo meu WhatsApp, né? Se os irmãos não anotaram, tem ali, ó, o DDI, né? 55 11 964 43 3975. Mas eu também estou no grupo do nosso grupo de estudo aqui, né? Do seminário. Os irmãos podem me chamar lá no grupo, a gente entra em contato, pode mandar um e-mail também, que eu mando para vocês os materiais que precisarem, tá? E a gente, assim, vai crescendo junto na graça e no conhecimento. Ok? Pastor José está presente na aula, então, minha parte, encerrei aqui. Se você tiver mais alguma coisa a dizer, está liberado aí para falar. A paz do Senhor, evangelista Samuel, nosso professor aí, que Deus abençoe grandemente, uma aula maravilhosa, que os alunos possam ser alcançados aí pelo nosso professor, e que em breve nós vamos realizar muito mais trabalhos com a presença dele aí. Foi um prazer acompanhá-lo na vossa aula, foi muito didática, muito boa, gostei demais, e que Deus abençoe a sua vida. O que precisar, é só falar com o pastor José Candonguice, a nossa faculdade está à disposição para ajudá-lo também. Que Deus abençoe, evangelista Samuel, e vamos manter um contato mais juntos, tá bom? Depois eu vou fazer um contato com o irmão em particular, nós temos alguns projetos, e eu parabenizo o senhor por essa aula espetacular. Deus abençoe mesmo. E aos demais irmãos que possam aproveitar, né, toda essa gama de orientação, de instrução, que não é fácil hoje fornecer para os irmãos um ensino de grande qualidade e de uma maneira totalmente gratuita para que os irmãos possam se aperfeiçoar nos vossos estudos. Deus abençoe a todos, e eu deixo aí a parte para outros aí, e vamos continuando as nossas aulas. Pastor Samuel Nunes, evangelista, Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Pode contar conosco sempre. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe então a todos. Até a próxima, querendo sempre.